Bom dia, gente boa! Como é que você está hoje? Tudo bem por aí? Espero que você esteja bem onde você estiver assistindo esse devocional, seja aqui em São Chico, seja fora de São Chico, seja no horário ou muito depois do horário. O importante é que você está investindo no seu crescimento espiritual e conhecimento bíblico. Parabéns por isso. Nós estamos aqui, entre outras coisas, combatendo uma crise mundial chamada de analfabetismo bíblico. Gente que não conhece a Bíblia, porque não conhece a Bíblia dá cabeçada. Nós estamos aqui aprendendo a sabedoria bíblica para dar menos cabeçada na vida. Nós temos falado bastante sobre relacionamento nos últimos dias. Os provérbios que a gente tem estudado têm tocado em questões de relacionamento. E hoje eu quero encerrar o capítulo 17 de Provérbios. Eu vou dar uma acelerada aqui, deixando alguns provérbios que eu gostaria de compartilhar contigo, mas que são. Vou deixar para trás alguns provérbios, mas são provérbios que a gente já tocou neles lá atrás, tá? E vamos progredir, porque a gente tem muito provérbio para ver ainda até o final do livro. Não sei nem se a gente vai conseguir ver todos que eu gostaria de compartilhar com vocês até o final do livro. Então vou dar uma acelerada e quero pegar com vocês os últimos dois provérbios do capítulo 17. Por quê? Eles estão conectados, você vai ver que eles estão muito, muito conectados. Fala de relacionamentos também, lida com questão de relacionamentos. E é um provérbio que talvez você já tenha ouvido. Ele é, pelo menos para mim, famoso entre os muitos provérbios da Bíblia. E vale a pena a gente tirar um tempinho para a gente falar sobre ele. E depois eu quero ler para você uma fala do grande presidente americano Abraham Lincoln, que remete um pouquinho a esse provérbio. Vamos juntos para Provérbios capítulo 17. Nós vamos olhar o versículo 27 e o versículo 28. São os últimos dois provérbios que estão conectados. A gente vai ler eles juntos e aí a gente descasca eles um pouquinho depois da leitura. Vamos junto? Olha só. Diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Comedido, o cara é devagar para falar, o cara pensa antes de falar. Não sai falando depois pensando, né? Quem tem entendimento é comedido, o cara analisa, o cara reflete, o cara filtra algumas coisas, ele é comedido no falar, né? E quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato, olha que interessante, até o insensato. Então aqui está contrastando com o cara que tem conhecimento aqui no versículo 27, né? Até o insensato passará por sábio se ele ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Sabe o que está dizendo? O cara que tem entendimento, normalmente ele pensa um pouco antes de falar e fala pouco. Analisa mais, ouve mais do que fala. E ele diz assim, até o cara que não tem entendimento, não tem sabedoria, se ele souber ficar com a boca fechada, vai passar por sábio. E o que eu queria pensar contigo aqui hoje, entre outras coisas, é que, gente, tem muita dor de cabeça que a gente pode resolver, tem muito mal que a gente pode evitar, tem muita coisa que a gente pode resolver se a gente só ficar com a boca fechada. Não é verdade? Na nossa vida prática, cara, quem não, né? Quem nunca falou alguma coisa e depois pensou, meu, tinha que ter ficado com a boca fechada. Se eu não falasse nada, não tinha me incomodado, fui falar, fui abrir essa caixinha de Pandora, deu nisso, né? Até o insensato se passará por sábio se, condicional, se ficar quieto. Se ele contiver a língua, se ele segurar a língua dele, vai parecer que tem discernimento. Gente, aqui é o nosso conselho de vó, né? Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. A pessoa que tem entendimento, ela tem a tendência de. Não é que ela não possa falar, não é que ela não tenha entendimento para compartilhar. Mas a pessoa que tem entendimento, ela não fala sem refletir, ela não fala sem primeiro pausar, sem primeiro pensar, refletir, filtrar, analisar o que está acontecendo. A pessoa com entendimento, ela vai amadurecendo e a gente já falou isso aqui, né? Compreendendo o quanto ela não sabe ainda.
Então, a pessoa com verdadeiro entendimento, ela deve crescer em humildade, ela deve crescer, né, até mesmo em uma autoestima um pouco melhor. Às vezes a gente fala porque a gente quer mostrar que a gente entende, né? Quem tem entendimento sabe que tem entendimento, não precisa ficar falando para mostrar que tem entendimento. E às vezes a gente quer, né, se autoafirmar, a gente quer sair falando para se autoafirmar, e no autoafirmar a gente fala besteira. Me lembrou de uma situação que às vezes acontece comigo, né? A pessoa, sei lá, às vezes não me conhece, não conhece a pessoa, a gente senta um do lado do outro. Acontece isso às vezes em algum evento, alguma coisa, alguma cerimônia, que você fique sentado ali aguardando um tempo, a pessoa senta do meu lado, opa, tudo bem, qual que é o seu nome? Eu sou o André, qual que é o teu nome? É o João, né? O que que você faz, João? Ah, faço isso, aquilo, tal, empresa, gerente, sei lá. O que que você faz, André? Sou pastor. E aí, às vezes acontece uma coisa muito engraçada, porque o camarada descobre que eu sou pastor, e aí o camarada quer puxar assunto, quer mostrar que nem. Ah, você é pastor, pô, que legal. Eu mesmo, nossa, fui criado na igreja, e eu falo mesmo que, olha, Deus ajuda quem cedo madruga, e aí começam a falar um monte de linguajar crente, cristão, só que, por exemplo, que Deus ajuda quem cedo madruga não está na Bíblia, né? Começa a falar, eu faço minhas orações à noite, eu procuro ajudar os outros e Deus ajuda quem cedo madruga e vai e começa a falar e querendo mostrar o entendimento, fala coisas que fica óbvio que, na verdade, às vezes, né, não é sempre, mas em alguns casos não tem propriedade, não tem entendimento daquilo que está falando. Está tentando criar, né, uma conexão, está tentando mostrar que sabe alguma coisa e teria sido melhor se ficasse quietinho. E dissesse, ah, pastor, que bom, que interessante, né? Deus abençoe. Eu fizesse perguntas, melhor é fazer perguntas. Ah, como é que é? Mas me explica, quanto tempo você está fazendo isso? Como é que é o dia a dia de um pastor, né? Faça mais perguntas, né? Faça mais perguntas e menos afirmações. E assim você aprende e você não mostra, né, talvez a sua ignorância. E, gente, todos nós somos ignorantes em alguma área. Né? Eu estou falando aqui de um cara para comigo, que não entendia a minha área. Mas eu sento, por exemplo, na área portuária, com pessoas que trabalham. Cara, eu normalmente eu gosto muito de fazer perguntas, porque eu não entendo muita coisa. Hoje, ao longo dos últimos mais de 10 anos, eu fiz muitas perguntas e aprendi alguma coisa, mas não sei o dia a dia. Então eu gosto de saber como é que é, como é que funciona, né? E faça perguntas e você vai aprender um pouco mais, vai ganhar sabedoria e talvez não vai aparecer tanto a sua ignorância. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Olha só, não fica falando muito, é comedido. E quem tem entendimento é de espírito sereno, não precisa ficar mostrando quanto sabe. Não precisa ficar falando para demonstrar que eu sou o cara, eu sei, deixa eu falar aqui, você precisa me ouvir, porque não. Quem tem entendimento é tranquilo. Quem tem entendimento, ele consegue estar presente, ele não recebe a sua afirmação a partir daquilo que ele gera nas outras pessoas. Ele já tem uma afirmação. Por isso que você precisa entender no 30 semanas que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. A partir do momento que você entende que eu sou quem eu sou amado por Deus, isso não depende do que as pessoas pensam ao meu redor, você para de se preocupar com o que as pessoas pensam ao seu redor. E aquele que é insensato passa por sábio, se ficar quieto. Se contiver a língua, vai parecer que tem discernimento. Gente, quantas vezes a gente poderia, né? Como eu falei, resolver muitos problemas se a gente só ficasse um pouquinho mais quieto, né? Se a gente não falasse, não demonstrasse a nossa insensatez, né, com as nossas palavras, a gente poderia então né, ser menos insensato ou demonstrar menos a nossa insensatez. E o fato é que não somente que a gente não demonstraria tanto a nossa insensatez, mas talvez ao ficar quieto a gente ouviria um pouco mais e até ganharia um pouco de sabedoria. Talvez até ganharia um pouco de entendimento, porque nós escolhemos ficar um pouco mais quietos do que ter que falar. Aquele que contiver a sua língua vai parecer que tem vai parecer que tem discernimento. E aqui eu quero compartilhar contigo a frase de Abraham Lincoln.
ele disse uma coisa muito engraçada. Ele falou assim: é melhor você ficar com a boca fechada e até deixar as pessoas acharem que você não tem muita sabedoria. É melhor você ficar de boca fechada e as pessoas acharem que você não tem muita inteligência, do que você abrir a boca e as pessoas terem certeza que você não tem muita sabedoria. É melhor você ficar com a boca fechada e as pessoas talvez acharem que você não tem muita coisa para somar, do que você abrir a sua boca e as pessoas terem clareza, certeza que você não tem muito para somar, né? Então, vale aqui esse reforço de a gente ser mais ouvintes do que falantes. E levando para o lado de relacionamentos, que é o que a gente tem feito aqui, né, gente? Se a gente puder refletir, se a gente puder refletir antes de falar, se a gente puder ser comedido no falar, né? A gente já falou isso aqui, né, recentemente, que nem tudo que é verdade precisa ser dito. Não estou falando de você omitir coisas, mentir, não é isso que a gente está falando. Cara, tem coisas que são verdadeiras, você não precisa falar. Você não precisa jogar na cara, você não precisa trazer à tona, você não precisa revisitar aquele negócio que você já falou faz 35 anos, não precisa ficar jogando na cara, né? Então, nem tudo que é verdade precisa ser dito. E no ambiente de relacionamentos, aquilo que sai da nossa boca faz uma grande diferença. São sementes que são lançadas, né? Por isso, aquele que tem conhecimento é comedido no falar. Ele pensa bem, ele analisa bem o que falar, quando falar, como falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Ele não vai sair falando, botando fogo no parquinho, como a gente diz, né? Não vai sair falando e depois pensando. Ele vai pensar primeiro antes de falar. Ele vai, melhor, nós temos uma ferramenta melhor do que pensar primeiro, né? Ele vai orar primeiro antes de sair falando, né? Quantas vezes eu, na minha vontade, na minha visão, na minha ansiedade, na minha pressa, no meu desejo de que as coisas fossem do jeito que eu gostaria, quantas vezes eu cheguei perto de falar alguma coisa que eu não deveria ter falado? Em situações de relacionamentos, tanto tô pensando em relacionamentos fora de casa, inclusive, dentro de casa com certeza também. E ao orar, Deus falou, não é por aí, é assim. Ei, reduz a ansiedade, André. Reduz o seu estresse. Entrega na minha mão. Você está querendo forçar a situação para você está querendo usar palavras para forçar, manipular, fazer acontecer, moldar pessoas dentro do seu molde, está tentando botar pessoas dentro de dentro de uma forma que elas não vão caber. Que tal você amar? Que tal você aguardar? Que tal você ser comedido com as suas palavras? Que tal você ficar de boca fechada, deixar eu trabalhar? Nós temos a oportunidade de pensar primeiro, mas nós temos algo ainda melhor, de orar primeiro, né? E pedir, Deus, instrui as minhas palavras, instrui as minhas ações, instrui a minha forma de lidar com isso, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Às vezes a gente acha que a gente vê tudo, enxerga tudo, sabe tudo, eu vou falar tudo também. E a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Fica aqui para mim e para você um convite e um incentivo, uma exortação de nós pararmos, refletirmos, pensarmos e orarmos antes de falar. Por quê? Porque os resultados disso nos nossos relacionamentos com certeza serão muito melhores. Ser direcionado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, não é uma coisa difícil, não é uma coisa que tem que ser um negócio sobrenatural, cheio de sentimentos e cheio de emoções. Às vezes, ser direcionado pelo Espírito Santo é dizer, Deus, eu estou com vontade de entrar ali e botar fogo no parquinho. Eu estou com vontade de falar todas. Espírito Santo, me ajuda a entender o que eu devo falar, o que eu não devo falar. O que eu devo falar? Com quem eu devo falar? Quando eu devo falar? Porque às vezes você espera um dia e a sua raiva, frustração,
sentimentos já baixaram, você fala muito melhor. Você fala a mesma coisa, está lidando com a mesma coisa, mas está falando de um ponto de vista muito melhor, porque você não está reagindo, você está agindo de forma direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, que nós sejamos assim, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, comedidos do nosso falar e talvez, em alguns momentos até, deixemos de falar e sejamos mais sábios por causa disso. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine, isso é difícil para nós, para todos nós. Essa disciplina de não falarmos só porque a gente quer, mas da gente orar e ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu oro hoje, Deus, para que todos nós possamos, hoje, ser direcionados pelo Espírito Santo naquilo que nós vamos dizer, na forma que nós vamos falar, no tempo em que nós vamos falar, que as nossas palavras não fluam só da gente, do que a gente acha, do que a gente pode, do que a gente sabe, como o insensato faz, mas sejamos sábios e que aquilo que a gente falar seja direcionado pelo Santo Espírito de Deus e produza vida e resultados que agradam o Senhor. Nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe. Nos vemos amanhã para o capítulo 18. Até lá. Tchau, tchau.